Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Gustavo Henrique. Sejam todos bem-vindos ao quinto e último encontro sincrônico do curso de Extensão em Ética Animal da UF, uma introdução ao debate sobre a consideração moral dos animais não humanos. O curso é ministrado pelo Dr. Luciano Carlos Cunha e disponibilizado em parceria com o Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Ética Animal da Universidade Federal de Uberlândia. O tema da aula de hoje é ciência. O professor vai fazer uma apresentação e depois a gente abre para perguntas. E aí eu passo a palavra para você, Luciano. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos que vieram aqui assistir essa última aula do nosso curso, então, e a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante em todo esse debate, né, que é quais são os critérios para a gente investigar quais seres são sencientes, né, e quais têm possibilidade de ser senciente e a gente não sabe ainda, e quais provavelmente não são, né? Então, a gente vai primeiro hoje fazer uma apresentação definindo bem os conceitos de ciência, consciência, mente, autoconsciência, esses conceitos que são relacionados, e depois a gente vai ver sobre esses critérios e passar a cada classe de animais quais são as razões que a gente tem para pensar se são sencientes ou não e quais seres não seriam. Tá? Então, eu vou começar compartilhando aqui o PowerPoint. Certo. Tá todo mundo vendo aqui o PowerPoint? Sim. Ok? Então, eu vou. Aqui o título é esse, né? Quais seres são sencientes? Então, qual é a importância da ciência em todo esse debate, né? Eu acho que isso já deve estar bem claro por conta dos vídeos pré-gravados e das outras lives que a gente fez, né? Porque a ciência é o que vai determinar que existe um indivíduo naquele organismo, né? Que existe ali alguém que seria capaz de ser prejudicado ou beneficiado de acordo com a maneira como nós decidíssemos, né? Então, se a consideração moral diz respeito a agir de maneiras a evitar de prejudicar e para beneficiar aqueles que são afetados, é então super importante saber quem que é passível de ser prejudicado ou beneficiado. Então, vamos começar definindo bem o conceito de ciência, porque muitas vezes esse conceito é mal compreendido. Por exemplo, algumas pessoas pensam que a ciência diz respeito somente ao sofrimento, somente às experiências negativas. Então, por esse motivo, algumas pessoas pensam assim: mas eu acho que o critério da ciência não é adequado, porque se a gente for levar em conta só a ciência, então a gente teria que aprovar um assassinato que seja feito de forma indolor. Na verdade, não é nada disso, né? Porque a ciência diz respeito tanto às experiências negativas quanto às experiências positivas e também diz respeito às experiências que são neutras, né? Por exemplo, se eu disser assim, agora tem uma tela de computador na minha frente, essa sensação que eu tenho não é positiva nem negativa, mas é uma experiência também, né? Então, na verdade, o critério da ciência diz com quais seres nós deveríamos nos importar, porque são os seres que seriam passíveis de ser prejudicados ou beneficiados. Não diz respeito somente às experiências negativas. Por exemplo, se poderia dizer que a explicação mais plausível do porquê que a morte é um dano e porquê que temos razões contra matar é que a morte impede aquele que seria morto de ele desfrutar daquilo de positivo que ele desfrutaria se ele continuasse vivo. E para alguém desfrutar de coisas positivas, tem que ser senciente, né? Então, ciência diz respeito a toda e qualquer experiência, né? É a ciência que marca a diferença, por exemplo, entre aqueles objetos que são coisas, que não, ou seja, que eles não têm uma perspectiva de primeira pessoa, daqueles organismos que há alguém ali dentro, ou seja, há o ponto de vista daquele organismo. Ele é percebido as coisas naquele organismo de dentro para fora. Tem ali alguém. Sem ciência, como a gente vai ver, é um sinônimo de consciência, mas tem um certo detalhezinho assim que é um pouquinho diferente, eu já vou explicar qual é exatamente a diferença. Tá? Então, recapitulando, né? Sem ciência é a capacidade de ter experiências, e essas experiências normalmente são positivas ou negativas, né? Ainda que existam experiências neutras. Tá? Então, quando a gente fala de sem ciência, é a capacidade de ter experiências em geral. Né? Ou seja, é ter alguém ali dentro. Né? Por exemplo, se a gente comparar essa caneca, né?
parece que a gente tem todas as razões para pensar que essa caneca não é senciente. Não tem alguém que é a caneca, não tem o ponto de vista da caneca. Diferentemente, por exemplo, de um peixe, de um rato, de uma galinha, de um humano e etc. Né? Tem alguém ali. E é isso que é a senciência. Tá? Então, outra distinção importante é que a senciência não é a mera capacidade de reagir a um estímulo, tá? Ou de desempenhar funções. Por exemplo, tem máquinas que, quer dizer, a maioria das máquinas, talvez todas as máquinas, desempenham funções. Né? E muitas delas, elas têm um certo processo que faz elas mesmas se autoalimentarem e continuarem desempenhando funções. E tem outros objetos que eles desempenham reações a estímulos, né? Por exemplo, a célula fotoelétrica, dependendo de se está claro ou escuro, ela vai acionar determinado mecanismo. Mas isso, como a gente vai ver mais adiante em detalhes, não é um indicador suficiente para a ciência. É possível existir reação a estímulos, movimentos, comportamentos sem existir ciência. Tá? Então, por exemplo, alguém dizer o seguinte, mas tem certas plantas que reagem a estímulos porque elas reagem ao calor, ou porque se alguém encosta nelas, elas fecham. Isso não é uma demonstração de que esses organismos são sencientes. Porque a ciência, como a gente vai ver logo mais adiante, depende do processamento das informações. Não basta ter informações em reação a elas. Tá? Vamos ver depois disso em detalhes. Mas agora é só para definir o que é senciência. Tá? Então, essa frase aqui, ó, ser senciente significa ser consciente. Então, a gente está usando aqui o termo consciência num sentido amplo, tá? Porque, por vezes, o termo consciência é usado em um sentido mais específico para se referir a pensamentos de segunda ordem. Por exemplo, quando alguém diz o seguinte, eu estou consciente de que eu vou ser despedido no final do mês. Né? Alguém fala assim. Então, isso é utilizar o termo consciência num sentido mais específico, que é a pessoa ter uma noção, um pensamento de segunda ordem sobre algo que vai acontecer. Não é esse sentido específico que a gente está usando aqui, tá? A gente está usando ciência como sinônimo de consciência, no sentido de ter ali qualquer experiência, né? Novamente, daquele organismo ser alguém e não algo. Tá? Então, a gente está usando aqui o termo consciência em um sentido amplo. Tá? Então, qual é, então, a diferença entre esses termos, né? Ciência e consciência nesse sentido amplo? Então, é assim, ó, na verdade, o termo mais adequado, no meu entender, para se descrever o melhor critério de consideração moral é a consciência, porque diz respeito a toda e qualquer experiência, diz respeito a existir ali alguém. Tá? A ciência ele é um pouco mais específico, tá? Mas normalmente se usa o termo sem ciência nesse debate e não consciência para se evitar aquela confusão de alguém pensar que a gente está defendendo só aqueles animais que teriam a consciência no sentido mais específico de ter um pensamento de segunda ordem. Né? Não é isso, porque o fato de alguém ser capaz de ter pensamentos de segunda ordem ou não, não é o que determina se alguém vai ser prejudicado ou beneficiado. Tá? Mas então, se a gente pegar consciência no sentido mais amplo, seria o critério adequado de consideração moral. Por quê? Sem ciência, é isso aqui, ó. É a capacidade de ter experiências positivas ou negativas que são causadas tanto por afetações externas ao nosso corpo, né, os dados que a gente recebe da visão, da audição, do olfato, ou pela pele, pelo tato, ou por sensações interiores, por exemplo, pensamentos, sonhos. Né? Então, é possível que um ser seja consciente sem ser senciente. Por exemplo, pode ser que alguém tenha sofrido um acidente esteja num estado comatoso que não é vegetativo, que ele ainda tem experiências, por exemplo, de pensamentos, de sonhos, mas ele está incapacitado de receber os dados externos. Tá? Então, esse ser, segundo essa definição, seria consciente, mas não seria senciente. E, é claro, parece que esse ser, por ele ser capaz ainda de ser prejudicado ou beneficiado, porque ele é capaz de experiências, ele deveria ser moralmente considerado. Por isso que eu falei que o termo mais adequado tecnicamente para se descrever esse critério de consideração moral é consciência. Mas para evitar aquela confusão de alguém pensar que a gente está falando de experiências de segunda ordem, a gente usa o termo senciente, tá? Mas fazendo essa ressalva aqui, de que é possível que existam seres
conscientes sem ser sencientes. Tá? Então, recapitulando, né? Todos os seres sencientes necessariamente são conscientes, porque as experiências que vêm de dentro ou de fora, as informações que, sejam elas pensamentos, sonhos, ou se elas vêm de estímulos externos, se geram experiências, isso é consciência. Né? Então, todos os seres sencientes também conscientes. Mas, como eu tinha explicado, né, é possível que existam seres conscientes que, por estarem impedidos de receber informações externas ao organismo, não são sencientes segundo a sua definição. Mas esses são casos particulares que a gente não vai adentrar muito aqui, a gente vai se preocupar mais com o geral. Tá? Então, outros termos. Tá? Então, essa primeira parte é só para a gente definir bem os termos que a gente vai usar. Tá? Por vezes se diz o seguinte, um ser senciente é um ser que é capaz de sofrimento e desfrute. É possível também, desde que se use esses termos no sentido amplo. Tá? Por exemplo, sofrimento aqui diz respeito não só à dor, tá? Diz respeito a qualquer experiência negativa. Tá? Se usar os termos no sentido amplo, como sofrimento é igual a qualquer experiência negativa e desfrute é igual a qualquer experiência positiva, então sim, então faz sentido dizer que um ser senciente é um ser que é capaz de sofrimento e desfrute. Só que, por vezes, novamente, esses termos são usados de maneira mais específica. Né? Por exemplo, às vezes, sofrimento, tem pessoas que usam essa palavra só para falar do sofrimento que é chamado de sofrimento psicológico, quer dizer, aquele sofrimento que vem de angústias, de preocupações, né? E não, por exemplo, se alguém queima a mão e sente dor. E aí, algumas pessoas não chamam isso de sofrimento. Mas não é com esse sentido amplo que vai ser usado aqui. Né? Então, quando a gente falar aqui de sofrimento, a gente está falando de toda e qualquer experiência negativa, seja ela se vem de preocupações, de estados internos, mentais, ou se ela vem de estímulos externos, seja lá se ela for simples ou complexa. Mesma coisa para o desfrute, né? Então, desfrute aqui a gente está falando do sentido amplo. Qualquer experiência positiva. Tá? E outras vezes, nesse debate se utiliza o termo consciência e mente. Né? E, novamente, com o termo mente, por vezes acontece a mesma coisa que o termo consciência. Se utiliza esse termo para descrever algo mais complexo, mais sofisticado do que experiências em geral. Então, por vezes se diz o seguinte, uma mente, ela existe se existem ali pensamentos que são interconectados e aquele indivíduo tem um senso de presente, passado e futuro e consegue ter memórias e planejar o futuro. Não é nesse sentido mais complexo que a gente vai estar usando aqui. A gente vai estar usando um sentido amplo, que também inclui esse sentido mais complexo, mas vai desde qualquer experiência, qualquer sensação, qualquer estado mental. Então, quando a gente falar aqui de estados mentais, a gente está falando desde aquelas sensações mais simples, mais básicas, né? Espetar a mão numa agulha e sentir dor, sei lá, sentir alegria, um bebê sentir prazer porque está mamando e etc. Tá? Então, frisando, né? Então, possuir certas capacidades intelectuais complexas não é necessário para aquilo que é tecnicamente chamado aí de um estado mental, né? Que vai desde as experiências mais simples. Então, a gente vai estar usando aqui os termos senciência, consciência e mente, mais ou menos como sinônimos, mas sempre levando em conta que a gente está falando de toda e qualquer experiência. Tá? A gente, na aula de hoje, que não queremos investigar quais são, por exemplo, os animais que são inteligentes. A gente quer investigar quais que são, que tem alguém ali dentro, né? Quais tipos de seres que são indivíduos, independentemente de eles terem capacidades cognitivas complexas ou não. Ok. Esse debate sobre quais seres são sencientes é um bom debate para mostrar a interface entre a filosofia e as ciências, tá? Porque obviamente que depende de uma investigação científica, porque como a gente vai ver, as condições para que essa ciência apareça em um organismo, muito provavelmente, existem evidências muito fortes que estão relacionadas à fisiologia desse organismo, ou seja, ao modo como ele está organizado. Né? Só que, para a gente entender a possibilidade de saber quais seres são sencientes, a gente precisa de uma boa definição do que é consciência, do que é a mente, do que é senciência. E isso depende do debate que acontece em filosofia da mente, né? Que aí, novamente, estou usando nesse sentido bem amplo, que é o que se discute em filosofia da mente, né? Que é
digamos, a filosofia da consciência, ou, como podemos dizer, também da ciência, né? Que, ou seja, diz respeito a saber o que é isso que gera essa perspectiva de primeira pessoa. Tá? Então, eu só vou fazer um paralelo entre esses dois debates, só para dizer que tudo aquilo que a gente for falar aqui em termos de dados científicos que eu vou apresentar, não vai assumir nenhuma visão específica em filosofia da mente, ou filosofia da consciência. Tá? Porque, como a gente vai ver, eu vou falar muito dessa relação entre cérebro e consciência, e alguém poderia pensar assim, então necessariamente você está assumindo uma visão fisicalista da ciência, ou seja, que os estados da consciência são estados cerebrais, ou que, pelo menos, decorrem, são causados pelos estados cerebrais. Não necessariamente. É compatível também com essa visão, mas, como a gente vai ver, é compatível com várias outras. Porque tudo que a gente tem que assumir aqui é que existe uma correlação entre estados cerebrais e estados mentais, mas vai ficar em aberto se é um que gera o outro, se são coisas independentes que se relacionam. Então, eu não vou estar assumindo aqui nenhuma visão específica em filosofia da mente ou da consciência, e eu vou passar uma lista aqui de algumas visões e mostrar que quase tudo que eu vou falar aqui é compatível com todas elas. Uma ou outra talvez não. Tá? Então vamos ver. Eu fiz um esqueminha aqui bem, a grosso modo, assim, bem tosco, das várias posições de filosofia da mente, né? E claro, quem estuda filosofia da mente vai achar isso aqui muito, muito simples, né? Mas é só para a gente ter uma ideia das várias posições, e eu quero mostrar que tudo que eu vou falar aqui é compatível com isso tudo aqui, tá? Então, na filosofia da mente, a gente tem, basicamente, dá de dividir em duas correntes, né? Tem as posições dualistas e as posições monistas, né? As posições dualistas mantêm que existem duas coisas distintas, que é a mente e os estados cerebrais, né? E as posições monistas mantêm que essas duas coisas que as posições dualistas pensam que são duas coisas distintas são, na verdade, a mesma coisa. Né? Então, o dualismo pode ser dividido entre dois grandes tipos. Né? Tem o dualismo de substâncias, que defende que, por exemplo, a consciência e os estados cerebrais são realmente duas substâncias distintas que se relacionam, mas que não são a mesma coisa. Né? Tem relação entre si, mas não são a mesma coisa. E o dualismo de propriedades também diz que os estados mentais são coisas diferentes dos estados cerebrais, só que não são uma substância diferente, são uma propriedade dos estados cerebrais. Tá? Então, dentro desse dualismo de propriedades, tem basicamente dois tipos. Tem autores que classificam diferente, tá? Mas eu vou pegar uma das classificações aqui. Um deles seria o materialismo emergentista, que diz o seguinte: se o cérebro tiver em determinadas condições, vai aparecer a consciência. Né? E essa consciência é uma propriedade do cérebro, uma propriedade não física, mas é uma propriedade. Tá? E existe outra corrente que é o panpsiquismo, que diz que tudo, não só o cérebro, tudo que existe tem um lado físico e um lado que é consciente. Tá? Cada átomo, por exemplo. Diferentemente das posições dualistas, existem as posições monistas, né? Que aí existem três grandes tipos. Né? Tem o monismo fisicalista, que diz que tudo que existe são estados físicos, né? Então, e que a consciência seria exatamente a mesma coisa que o estado cerebral correspondente. Tá? O contrário do fisicalismo, uma posição que é também monista, mas é o inverso desta, é o idealismo. O idealismo vai dizer que só o que existe realmente é a consciência e os estados físicos é que são ilusórios, que são aspectos da consciência. E existe um terceiro tipo ainda, que é o monismo neutro, que diz que o que existe de verdade não é nem os estados físicos, nem a consciência, existe uma terceira coisa e os estados físicos e a consciência são aspectos dessa terceira coisa que fica em aberto o que é. Mas ninguém precisa se preocupar com as classificações dessas visões, é só para a gente dar um panorama geral, para dizer que eu não vou estar assumindo aqui na apresentação nenhuma dessas visões em específico, e o que eu vou falar é compatível com todas elas, talvez exceto com o panpsiquismo, porque eu vou falar o seguinte, que os estados fisiológicos, de como o organismo está estruturado, tem relação com o aparecimento da consciência. Então, por exemplo, que existir um cérebro ou um outro órgão que faça o mesmo papel é uma condição necessária para existir consciência naquele organismo. Né? Então, um panpsiquista talvez negasse isso.
Claro que existem várias correntes do panpsiquismo, né? Então, o que eu vou falar aqui talvez não faça sentido se alguém adota o panpsiquismo, né? Mas existe, por exemplo, um argumento inicial para a gente pensar que existe pelo menos uma relação importante entre cérebro e consciência, é que o que acontece no nosso cérebro afeta as nossas experiências, né? Então, parece que, a princípio, sim, existe essa correlação, e fiquem aberto se são duas substâncias diferentes, se são aspectos da mesma coisa que se relacionam e etc. Tá? Outra coisa que eu vou avisar é que também aqui a gente não vai estar assumindo nenhuma visão específica em relação a saber o que causa o quê. Se os estados mentais causam também estados cerebrais, ou se só os cerebrais causam estados mentais, ou se nenhum deles causa um ou outro, tá? Porque existem aqui também 4 visões em relação a essa questão da causalidade, né, entre os estados mentais e os estados cerebrais correspondentes, né, porque a gente sabe que toda vez que a gente tem uma certa experiência, o nosso cérebro está em determinado estado que é correspondente a essa experiência. Né? E aí existe todo um debate na filosofia da mente para saber o que causa o quê. Né? Então, tem as principais 4 visões aqui, novamente. Fiz um esboço aqui muito tosco, né? É muito mais complexo que isso, mas existe, por exemplo, o interacionismo, que diz que os eventos cerebrais causam eventos mentais e vice-versa. Né? Aquilo que você pensa também mudaria estados cerebrais. Existe uma outra posição que é o epifenomenalismo, que diz que é só os eventos cerebrais que causam os eventos mentais. E a sensação que a gente tem de que, por exemplo, eu quero fechar minha mão agora, e eu fecho, que isso é uma ilusão, que na verdade não foi o meu querer que fez a mão fechar. Né? Existe uma terceira visão ainda, que é o paralelismo psicofísico, que diz que os eventos cerebrais causam outros eventos cerebrais e os eventos mentais causam outros eventos mentais. E como eles andam sempre em paralelo, dá a ilusão de que um causa o outro, que tem essa interação entre físico e mental, mas na verdade nunca interage, só coincide. Né? E existe ainda uma quarta posição, que é o fisicalismo, que não é redutivo, que ele diz o seguinte, que os eventos cerebrais vão causar tanto outros eventos cerebrais quanto outros eventos mentais, mas que os eventos mentais só vão causar outros eventos mentais. Então, por exemplo, a minha angústia pode causar mais angústia em mim, mas isso não teria a influência no meu movimento, nos meus estados cerebrais. Mas, novamente, vocês não precisam se preocupar com nada disso, é só para dizer que eu também não estou assumindo nenhuma posição específica em relação a isso, e o que eu vou falar é compatível com qualquer uma dessas posições. Tá? Certo, agora vamos lá. Vamos entrar no debate sobre ciência. Né? Então, que tipos de seres são conscientes? Né? Então, a questão central aqui é saber que tipo de estrutura física um ser, né, um organo. Quando eu falo um ser, eu vou deixar bem aberto, tá? Porque é possível, dependendo de qual seja a melhor daquelas teorias da mente, que no futuro surjam seres sencientes não biológicos, né? Por exemplo, sistemas operacionais. Porque o que está em discussão, e essa discussão vai durar por muitas décadas ainda, porque não se tem nenhuma pista de como resolver, é isso: qual é a estrutura física que um ser, um organismo, né, um sistema operacional, o que for, ele tem que possuir para a consciência aparecer ali. Tá? Novamente, fiquem abertos se é isso que gera a consciência, se a consciência apenas interage com isso, isso tudo vai ficar em aberto. Tá? Então, mas nós vamos investigar, então, quais são as estruturas físicas que um ser tem que possuir para que seja possível aparecer consciência. Tá? Então, agora vamos explicar então, qual é a relevância, qual é a importância do sistema nervoso centralizado em todo esse debate. Tá? Então, o sistema nervoso centralizado, né, é todo aquele sistema nervoso que existe um órgão para processar as informações que são recebidas por esse sistema nervoso. Né? O exemplo mais conhecido é o cérebro, né? Mas, por exemplo, existem certos tipos de animais, como a gente vai ver depois, que eles têm vários gânglios, né? Tem alguns que têm par de gânglios, tem outros que têm mais, e eles desempenham uma função similar. Né? Então, um sistema nervoso centralizado, ele é um sistema nervoso que ele não só transmite informação ao longo desse sistema nervoso, mas que ele possui um tipo de órgão, pode ser um cérebro, um gânglio nervoso, ou seja lá o que for possível inventar no futuro que desempenha a mesma função, que ele vai processar essas informações. E é esse processamento das informações que cria as condições para que ali exista a ciência. Tá?
Então, vamos ver por que isso é assim. Só vou pegar um golinho de café. Já esfriou. Eu não gosto de café frio. Tá. Vamos lá. Existem sistemas nervosos que não são centralizados. Né? Ou seja, eles têm todas as células nervosas, né? Mas eles não têm nenhum órgão que processa essa informação. Então, esses sistemas, por exemplo, esponjas do mar são... As esponjas do mar não têm sistema nervoso, mas, por exemplo, águas vivas seria um exemplo, né? Que eles têm um sistema nervoso, mas não têm nenhum órgão para processar essas informações. Então, esses sistemas nervosos, eles transmitem informação. Por exemplo, se encostar algo, pode ser que haja uma reação, mas não existe ali uma estrutura onde vão ter células interagindo, por exemplo, neurônios, né, que vão ter essa função de processar essa informação para aparecer ali a consciência, tá? Tornar possível isso. Então, só para deixar claro, então, pelo que se tem de dado atual e investigações sobre ciência, é esse processamento da informação nesse órgão centralizador que cria ali as condições para a experiência aparecer. Então, novamente, vou deixar em aberto. Se é isso que causa a consciência, e a consciência é um subproduto disso, ou se a consciência é um outro tipo de substância que interage com isso, mas parece que é consenso que precisa dessas condições estarem presentes para que ali exista experiência. Já vamos ver por quê. Existe, então, uma coisa que se chama arco-reflexo. Tá? Existem certos sistemas nervosos que eles operam, funcionam, mas sem dar origem a uma experiência. Então, vocês podem estar perguntando, mas como é que eles sabem disso? Né? Porque a gente tem isso no nosso próprio caso também. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver se eu botei um exemplo aqui. Sim. Ó, vamos ver, por exemplo, aquele exame que se faz quando vai tirar a carteira de motorista, que eles dão uma martelada no joelho, né, para testar o reflexo. O que acontece nesse tipo de exame? Né? Ali, a informação que o organismo vai receber através do tato, né, ela vai se caminhar por dois caminhos. Tá? A informação vai para o joelho, ali, onde vai ter o nervo e vai dar o reflexo, né? Mas também vai para o cérebro. E é no cérebro que vai ter o processamento da informação e vai gerar a experiência, que é aquela dorzinha, ou o sentir da batida do martelo. Tá? Então, um caminho vai para o cérebro, onde a informação é processada, dá origem à experiência, e o outro vai para o músculo, né, que controla a perna e que dá aquele reflexo. Então, o que acontece? Esse caminho do reflexo ele é muito mais curto do que o caminho até o cérebro e até acontecer o processamento da informação. É claro que esse processamento acontece ali, sei lá, nanosegundos, né? Mas, ainda assim, se comparar, demora mais do que o reflexo. É por isso que a reação ali é instantânea. Tá? Então, o que acontece? Mesmo se em casos de humanos que, no momento, estariam impedidos de ter experiência, em vários casos desses, o reflexo continua a existir. Então, seria, nesse caso, um sistema nervoso que está operando sem a experiência, mas com reflexo. Tá? Então, existem certos tipos de espécies, né, de seres, que têm sistemas nervosos que não são centralizados, como eu dei um exemplo dos quinidários, né, as águas vivas, que o sistema nervoso funciona exatamente como arco reflexo, porque daí não tem um órgão centralizador, né, que vai processar a experiência, e vai ter ali uma mera transmissão mecânica da informação. Então, pode ser que reaja a estímulo, mas, muito provavelmente, ali, por não ter nada naquele organismo que processe aquela informação e crie as condições para a consciência aparecer, então, seria uma mera reação a estímulo mecânica sem existir a consciência. Tá? Então, pelo que se tem desse dado, a gente exclui, então, a hipótese de que seres sem um sistema nervoso centralizado sejam sencientes e também seres que não têm nenhum sistema nervoso. Né? Por exemplo, vegetais, fungos, bactérias não têm nenhum tipo de sistema nervoso. Não é que eles não têm um sistema nervoso centralizado, não tem nenhum tipo de sistema nervoso. Tá?
Existem até alguns tipos de animais que também não têm, por exemplo, esponjas, né, não têm sistema nervoso. Depois a gente vai passar cada um desses tipos de seres. Tá? Então, a menos que, por exemplo, a teoria do panpsiquismo seja a teoria correta da mente, parece que, se qualquer outra das teorias for a teoria correta, existe, então, esse critério de que a gente exclui a possibilidade de seres que não têm nenhum aparato físico que crie as condições para esse processamento acontecer, excluir a hipótese deles ser sencientes. Né? Ok, vamos passar então para os critérios para a gente reconhecer a senciência. Tá? Então, existem basicamente 3 famílias de critérios. Né? Um é o comportamento, outros são as considerações evolutivas, né? E outra é a fisiologia, que o critério principal é a presença de um sistema nervoso central, que eu já expliquei qual é a importância, mas tem outros tipos também de critérios fisiológicos, que é, por exemplo, a produção de certas secreções, de certas substâncias. Já vamos passar cada um deles. Nenhum desses critérios isoladamente é suficiente para garantir senciência, mas em conjunto, sim. Tá? O critério principal é a presença de um sistema nervoso central. Talvez ele seja o principal de todos, né? Muito provavelmente, mas vamos passar cada um deles. Então, vamos ver primeiro os critérios comportamentais. Então, quando a gente experimenta um sofrimento, um prazer, seja lá o que for, a gente vai se comportar de certa maneira. Né? Por exemplo, eu vou pisar num prego, eu vou me gemer, provavelmente eu vou chorar, vou espernear, fazer qualquer coisa. Né? Que uma criança pequena não faz tanto, eu vou fazer. Mas, então, né, a gente tem essas reações a estímulos, né, ou seja, aquilo que se passa com nossas experiências, se elas são positivas ou negativas, ou quão positivas ou quão negativas são, reflete no nosso comportamento. E isso vai se aplicar a um grande número de animais não humanos. Tá? Então, por que isso é assim? Né? Isso é um critério para se investigar quais seres são sencientes, porque assim, o mais importante para determinar se um ser é senciente ou não é como ele reage em casos específicos, mas como é que ele se comporta no geral. Por quê? Né? Porque pode existir certos comportamentos de animais que pode nos dar a entender que ele é senciente, mesmo que ele não vai exibir sinais de sofrimento e desfrute. Por exemplo, tem muitos casos de felinos que eles, por razões evolutivas, o gene que foi transmitido adiante é aquele gene de esconder a dor, né? Porque isso teve uma vantagem evolutiva de oferecer proteção aos predadores. Né? Então, existem certos tipos de animais que, muito provavelmente, existem fortes evidências de que são sencientes, mas não exibem esses comportamentos. Né? Mas qual é o ponto de ver o comportamento geral em vez do específico? Né? É que a consciência ela vai oferecer uma gama muito ampla de possibilidades de aquele ser sobreviver, porque consciência, por existir a questão da valência, né, de certas experiências ser positivas e outras ser negativas, vai fazer com que isso influencie o comportamento dos seres, que eles vão evitar os estímulos nocivos e vão buscar os estímulos positivos. Tá? Então, a consciência, a senciência, por conta da valência, influencia na motivação. Né? Então, coloquei resumindo ali, experiências positivas e negativas motivam os indivíduos a reagirem favoravelmente e desfavoravelmente ao que lhes afeta. Né? Então, parece que se a gente investiga o comportamento de um determinado ser em geral, e não apenas num caso específico, e a gente pensa, olha, a maneira mais parcimoniosa, mais ampla, mais completa de explicar esse comportamento é partindo do pressuposto que ele é senciente, então parece que a gente tem aí boas razões para pensar que ele é senciente. Tá? Então, coloquei ali novamente resumindo, né? A posse da consciência é a explicação mais plausível para o porquê de um animal agir de certas maneiras muito variadas e complexas, se a gente assumir em todas elas ele está evitando o que é negativo e buscando o que é positivo, por exemplo. Então, um segundo tipo de critério são as considerações evolutivas. Então, eu já expliquei a questão da motivação, né, que as experiências negativas e positivas influenciam no comportamento, né?
Então, se os seres conscientes existem, muito provavelmente é porque a consciência foi um traço que foi passado adiante porque deu vantagens na sobrevivência, né? E aqueles seres que tinham o organismo estruturado a ponto de gerar consciência, isso ofereceu uma vantagem evolutiva a ponto deles sobreviverem até passarem os genes adiante. Tá? Então, essa capacidade de sentir na história evolutiva vai surgir em conexão com essa capacidade de agir de determinada forma, ou seja, de evitar o estímulo nocivo e de buscar aquele estímulo que é positivo. Né? Então, pode acontecer do seguinte, de quando aquilo que proporciona as condições para os genes serem passados adiante em certas espécies é um tipo de comportamento muito simples, é possível que a capacidade de experiências não seja necessária para existir esse comportamento. Tá? Então, existem razões evolutivas para pensar que certos comportamentos, se eles são muito, muito simples e poderiam ser passados adiante sem consciência, então isso seria uma razão contra de pensar que esses indivíduos são sencientes. Mas, novamente, só para frisar, essa não é a única consideração. Pode ser que outros critérios apontem na direção contrária. Tá? Depois a gente já vai ver isso em vários casos. Tá? Mas existe uma razão evolutiva para se pensar que a consciência existe nos organismos onde também ela desempenha um papel em ajudar a passar adiante aqueles genes. Né? Porque, do contrário, implicaria um desperdício de energia, né? Porque as funções que precisam ser desempenhadas para dar lugar à consciência, por exemplo, no cérebro, elas requerem um processamento de informações e um gasto de energia muito grande, um gasto metabólico. Né? Boa parte da energia do organismo, muitas vezes, é gasta para manter essas funções relacionadas à ciência, por exemplo, o cérebro funcionando, os dados, os órgãos dos sentidos, etc. Né? Então, por exemplo, parece que em seres onde não é possível eles se moverem, como é o caso das plantas e dos fungos, parece que existir ciência nesses seres implicaria um gasto de energia considerável, porque eles não podem se mover para fugir dos estímulos que seriam nocivos, né? E parece, então, que essa característica não seria selecionada evolutivamente, porque implicaria uma desvantagem e, muito provavelmente, esses organismos morreriam antes de passar os genes adiante. Né? Então, é muito provável que a ciência exista naqueles organismos que isso proporcionou uma vantagem evolutiva. Né? Mas, novamente, nem esse nem o outro são os únicos critérios. Né? Tem outro principal, que é a fisiologia. Mas tem outra consideração evolutiva que é importante nesse debate, que é o parentesco. Né? Então, vamos, por exemplo, considerar o caso de espécies que elas são proximamente relacionadas aí na árvore evolutiva. Né? Por exemplo, mamíferos, pegar vários tipos de mamíferos, por exemplo, primatas, caninos, ou mesmo entre mamíferos e outros vertebrados. Né? O grau de proximidade, seja lá se for mais próximo ou mais distante. Né? Então, se duas espécies tão proximamente relacionadas na árvore evolutiva, se uma dessas espécies, os membros, tem ciência, temos razões, pelo menos, para pensar que é provável que os membros dessa outra que estão proximamente relacionados também são. Isso não vai acontecer só naquele caso limite, onde tem os organismos mais simples que são sencientes e a partir dali mais nenhum que não se sabe qual é também. Né? Mas em todos os outros a gente tem essa razão evolutiva para pensar, porque a ciência não apareceu de uma hora para outra. Né? Os sistemas nervosos foram se modificando ao longo da história evolutiva, começando lá pelos muito mais simples até os muito complexos. Né? Então, existe, por fim, esse terceiro tipo de critério, que são critérios fisiológicos. Né? E o principal deles é a presença no sistema nervoso central, né, que eu já expliquei antes qual é o papel. Né? Então, a partir disso, a gente pode deduzir que o que torna possível uma criatura ser senciente é a estrutura física presente nesse organismo, que funcionaria de modo a propiciar as condições para que a consciência apareça nesse organismo. Né?
e enfatizando isso, né, que a mera posse de um sistema nervoso não é suficiente para ser senciente, né? Tem que existir um órgão que processe as informações nesse sistema nervoso. Só que a grande questão é essa, né? Qual é o grau necessário de organização de um sistema nervoso para a ciência aparecer? Porque é possível que existam sistemas nervosos que eles têm um certo grau de centralização, mas não têm células suficientes trabalhando para criar as condições onde a consciência aparece. Então, existe todo um debate sobre isso, qual seriam as condições mínimas para o aparecimento da consciência. Não? Então, porque os sistemas nervosos eles têm variações muito grandes na complexidade, né, nas várias espécies. Você tem desde sistemas nervosos muito simples, que são apenas pares de gânglios nervosos, por exemplo, como tem lá nos bivalves, né, e até muito complexos, né, que é o caso dos mamíferos, por exemplo, né, ou dos octópodes. Né? Então, e eles podem variar bastante, não só no grau de complexidade, mas no grau de organização, dos tipos de sinapses que os neurônios fazem. Então, porque existe, como a gente comentou, né, tem cérebros que eles são centralizados com gânglios e outros que eles são centralizados com cérebros. Mas pode acontecer, por exemplo, que o cérebro mais simples de todos seja apenas um pouquinho mais complexo do que o gânglio mais complexo. Né? Então, existem esses casos onde realmente não se sabe qual seria o grau de organização mínima que teria que ter um organismo para a consciência aparecer. Por exemplo, né, os octópodes, né, que são invertebrados, eles têm um sistema nervoso central muito mais complexo do que muitos vertebrados. Né? E a complexidade do sistema nervoso deles, junto com o comportamento deles e também as considerações evolutivas, sugerem que as razões que a gente tem para manter que os octópodes são sencientes são as mesmas que tem para primatas ou mamíferos em geral, vertebrados em geral. Né? Então, isso mostra que a senciência não exige necessariamente uma configuração de cérebro como a dos mamíferos ou mesmo como a dos vertebrados. Por exemplo, na Declaração de Cambridge, né, que são um grupo de cientistas alguns anos atrás fez uma declaração sobre quais animais certamente são sencientes, né? Os octópodes são alguns deles, né? Então, isso mostra que não é necessário que tenha um cérebro como dos mamíferos ou dos vertebrados, muito menos como dos humanos. Né? É possível existir senciência em outras formas, em outras configurações. E é possível que a organização de um sistema nervoso, que seja o mínimo necessário para a consciência aparecer, seja bastante simples. Tá? Por quê? Porque o modo de organização ele evoluiu muito antes, né, de surgir esses sistemas nervosos complexos, como o de um polvo ou de um mamífero. Né? Isso foi uma trajetória evolutiva que começou muito antes. Né? Então, é possível que os animais que sejam conscientes, né, sencientes, sejam muito numerosos. Talvez sejam desde animais muito simples. Depois a gente já vai discutir alguns casos que atualmente são considerados assim, alguns casos limite. Né? Então, eu falei que existem critérios fisiológicos e o principal deles é a presença de um sistema nervoso centralizado, né, com órgão centralizador, mas tem outros. Né? Tem outros critérios fisiológicos para além da estrutura nervosa. Então, novamente, esses critérios isoladamente não dá de deduzir, a partir deles, que isso é suficiente para a gente dizer, esse ser é senciente. Mas eles vão fornecer evidências adicionais que, em conjunto com aquelas outras, aumentam as razões que a gente tem para manter que aquele ser é senciente. Vamos ver então. Uma dessas critérios é aquele organismo produzir substâncias químicas que vão atuar como analgésicos. Né? Então, parece que tem certas substâncias que a única função delas é aliviar a dor. Então, se elas não tiverem outra função, e se elas estão presentes no organismo, então é porque aquele organismo é senciente. Né? Porque se não tem outra função, é porque ele está sentindo dor e aquilo está agindo para aliviar a dor. E o que acontece é que um grande número de invertebrados
que têm sistemas nervosos centrais muito simples, né, eles também secretam essas substâncias. Então, teria aí uma razão, junto com os outros critérios, para pensar que esses invertebrados também são sencientes. Outro critério seria a posse de nociceptores, né? Nociceptores são, eles têm uma função que é transmitir ao cérebro a informação quando tem dano nos tecidos, né? São substâncias. E é esse mecanismo aí que permite a gente experimentar dor, prazer e outras sensações, né? Calor, frio. Né? Então, se esses mecanismos eles transmitem informação e parece que a função deles é criar as condições para ter as experiências, então, novamente, parece que a presença desses nociceptores é uma razão forte para se pensar que aquele organismo é senciente. E alguém poderia perguntar, então, tá, então o estudo da senciência pode ser reduzido ao estudo da nocicepção? Não, pelo seguinte, essa informação que é recebida pelo sistema nervoso e é transmitida ao longo do sistema nervoso pelo mecanismo da nocicepção não é uma sensação, são só informações. Né? Para que haja a sensação, as experiências, a consciência, essa informação que são transmitidas pelos nociceptores tem que ser processadas no órgão centralizador. Então, por isso que eu falei que esses critérios isoladamente não são suficientes. Né? Então, tem que ser estudados em conjunto. E parece que a nocicepção não tem uma função adicional. Então, a gente, em conjunto, pode pensar o seguinte: se o ser ele tem um sistema nervoso com o órgão centralizador que processa as informações, e ele também tem uma estrutura de nocicepção, então parece que a gente tem aí razões seguras para pensar que ele é senciente. Né? Porque daí a gente está baseando em dois critérios fisiológicos fortes: né? A presença de um órgão centralizador que processa as experiências e os nociceptores conduzindo essas informações até esse órgão centralizador. Né? Ok. Mas é possível que existam seres sencientes que não tenham esses nociceptores. Né? Porque pode ser que eles tenham outro mecanismo de transmissão de dor pelo sistema nervoso que é mais simples do que esse. Também pode existir, fiquem abertos. Então, agora vamos entrar em discutir que tipos específicos de seres são conscientes a partir daqueles critérios que a gente viu antes. Né? Então, lembrando, são critérios comportamentais, evolutivos e fisiológicos, e nos fisiológicos tem tanto os anatômicos, né, a presença do sistema nervoso central, quanto outros que são secreção de substâncias e nociceptores, etc. Então, como a gente viu, né, para um ser consciente, é necessário que o sistema nervoso dele esteja organizado de determinada maneira. E não se sabe qual é o mínimo possível, né, para dar lugar o mínimo necessário para dar lugar à consciência. Mas a trajetória evolutiva, né, ao longo das eras, que vai passar até ter o surgimento desses sistemas nervosos, vai passar por vários tipos de grau de centralização do sistema nervoso e mesmo sistemas nervosos sem centralização alguma. Né? Então, vai começar com seres que não têm sistema nervoso, depois seres que começam a ter algum sistema nervoso sem nenhum órgão centralizador, depois, mais tarde, surgem seres cuja centralização é muito, muito, muito poucas células, muito simples, e não se sabe qual é o mínimo suficiente para criar as condições para a consciência aparecer. Né? É possível, por exemplo, que os sistemas nervosos que são minimamente centralizados, mas não aparece experiência alguma, pode ser que essas espécies já tenham sido extintas. Né? Pode ser que não também, mas é possível que já tenham sido extintas. Então, nesse momento, tem apenas um consenso aí nos pesquisadores, né, dessa área, que não se sabe qual é esse mínimo. Tá? Não se tem nenhuma resposta. Então, vamos ver. Alto grau de evidência, que tipos de seres são conscientes? Né? Pelo consenso, então, alto grau de evidências seriam todos os vertebrados, né, e invertebrados como os cefalópodes, por exemplo, polvos e lulas, chocos, etc. Né? Eles satisfazem com alto grau todos aqueles critérios que a gente viu, evolutivos, comportamentais e fisiológicos.
Mas também existem seres que, por falta de pesquisa, de amplas pesquisas, a gente não tem todas as evidências que a gente tem nesse caso desses aqui, mas que também a gente tem fortes razões, que é o caso de artrópodes, que é a classe que inclui insetos, aracnídeos e crustáceos também, né? Como ciris, lagostas, caranguejo e esqueci o nome daquele outro, camarões, né? Então, não se tem tanto estudo sobre a ciência desses animais, mas a gente também tem fortes razões por conta do que eu vou explicar agora, né? Primeiro é que a fisiologia desses animais ela é organizada de maneira que parece ser suficiente para existir consciência. Por quê? Esses animais, eles não apenas têm um sistema nervoso e não apenas têm gânglios como processamento, eles têm um cérebro, né? É um cérebro pequeno, porque esses animais são pequenos, mas é um cérebro. Então, parece que o processamento que tem nesse, não sei se seja no cérebro de uma formiga, de uma abelha, de um camarão, etc., desempenha as funções que são típicas de um sistema nervoso que dá lugar à consciência. E também os comportamentos desses animais apoiam essa ideia, porque, como a gente viu, eles, diante de vários tipos de situações diferentes, agem de determinadas maneiras, e parece que a maneira mais plausível de explicar esse comportamento é partindo do pressuposto que eles estão evitando estímulos negativos e buscando estímulos positivos. Tem outras classes de seres que as razões aí não são tão fortes, mas também não podemos excluir a possibilidade, que é o caso dos moluscos bivalves, né? Que é, por exemplo, ostras, mariscos, né? Mexilhões, porque, ao contrário de seres que têm um sistema nervoso centralizado, eles têm um certo grau de... Desculpa, ao contrário de seres que não têm um sistema nervoso centralizado, eles têm algum grau de centralização, mas que é com um par de gânglios. Não se sabe se esses gânglios têm interações suficientes dos neurônios, das células, para dar lugar ao aparecimento da consciência, mas não necessariamente pode-se excluir essa possibilidade. Depois a gente vai passar em mais detalhes isso. Tá? Vamos ver o caso primeiro dos insetos e de outros artrópodes, né? Aracnídeos e crustáceos. Existe um argumento por homologia. Né? Então, os artrópodes, né? Quando eu falo artrópodes, é essa classe gigantesca de insetos, aracnídeos, né? Artrópodes, crustáceos, etc. Então, eles têm um sistema, como eu falei, um sistema nervoso centralizado, não somente devido à presença de gânglios, né? Mas tem no cérebro. Né? Então, é o primeiro argumento. E se a gente... Então, o argumento por homologia é esse. Se nos vertebrados esse cérebro desempenha uma função exatamente similar à que acontece nesses vertebrados, então parece que a gente tem as mesmas razões para pensar que eles também são conscientes. E também existem razões que são baseadas no comportamento em conjunto com a fisiologia deles. Né? Alguns dos comportamentos de certos invertebrados, por exemplo, de certos insetos, é muito simples. Né? E de outros é muito complexo. Por exemplo, as abelhas. Né? Então, porque os artrópodes, né, só os insetos é uma classe gigantesca, né, que varia muito, né, entre a estrutura de organismo de um para o outro. Né? Mas, por exemplo, a gente tem comportamentos que são muito, muito complexos. Talvez você já conheça aquela dança das abelhas, né, que elas desenham no ar como se fosse um mapa indicando a localização da comida, né, para outras abelhas. Mas, por exemplo, tem outros insetos que têm um comportamento muito mais simples, que é o caso dos mosquitos, né? Mas elas têm uma estrutura fisiológica de sistema nervoso que é similar das abelhas, né? Então, devido à similaridade dos sistemas nervosos, se as abelhas forem conscientes, e parece que a gente tem fortes razões para pensar que são, tanto devido à presença do cérebro quanto ao comportamento complexo, como o sistema nervoso dos mosquitos é muito parecido, parece que a gente também tem razões para pensar que eles também são. Isso seria um tipo de argumento por homologia, né? Similaridade do sistema nervoso. E também a presença de opioides naturais, né? Aquelas substâncias que funcionam como analgésicos, entre vários tipos de insetos, reforça essa hipótese de que eles são sencientes. Não vai acontecer em todos, né? Vai acontecer em muitos tipos. O caso dos aracnídeos também é um argumento parecido, só que no caso dos aracnídeos a gente não pode aplicar
a lógica evolutiva, não pode apelar à lógica evolutiva para chegar nas mesmas conclusões que a gente chega no caso dos insetos, porque eles não estão proximamente relacionados na árvore evolutiva. Vocês lembram que eu falei antes, né, daquele critério de se uma espécie é próxima da outra, se uma é senciente, é provável que outra também seja, né? Mas aqui não dá de fazer esse argumento porque é muito distante. Né? Mas um argumento parecido é que as estruturas nervosas dos insetos elas não são muito diferentes daquelas dos aracnídeos, nem são muito mais complexas. Tá? E o comportamento dos aracnídeos não é muito diferente do comportamento de vários dos insetos. Né? Então, pode-se construir um outro argumento por homologia e dizer, então, que se os insetos forem sencientes, então provavelmente os aracnídeos também são. Então, agora vamos passar para os sistemas nervosos que são centralizados com gânglios, né? Que é o caso dos bivalves. Mariscos, ostras, mexilhões. Então, no caso desses bivalves, o comportamento deles é muito simples, né? É só um abrir e fechar. E isso poderia ser realizado sem consciência, né? Pode ser que seja um estímulo só mecânico. E o comportamento desses animais não é mais complexo do que certos seres que apresentam reações similares, mas não têm o sistema nervoso central, que, por exemplo, certas plantas carnívoras, né, que encostam um inseto ali, elas fecham. Né? Mas a diferença dos bivalves com esses seres que não têm sistema nervoso, como as plantas carnívoras, é que a fisiologia dos bivalves é diferente, porque tem um sistema nervoso e tem um grau de centralização, porque tem gânglios. Né? Então, pode ser que esses gânglios estão desempenhando ali uma função que tem células interagindo de maneira que seja suficiente para a consciência aparecer. E, além disso, os bivalves possuem mecanismos que são análogos aos de receptores opioides, né? Que funcionam nos outros animais como mecanismo para aliviar a dor. Né? E outra evidência comportamental que é a frequência cardíaca desses animais acelera quando tem predadores por perto. Né? Então, isso deixa em aberto se eles são sencientes ou não. Então, já que é bem possível que eles sejam sencientes, ainda que também seja possível que não sejam, existe na ética o que a gente chama de o argumento do critério do benefício da dúvida. Né? Ou seja, a gente deve agir como se eles fossem sencientes, porque se acontecer de a gente agir partindo do pressuposto que eles não são sencientes, mas, desculpa, se a gente agir partindo do pressuposto que eles são sencientes e, na verdade, eles não forem, nada de nenhum recurso seria muito grande, seria perdido por a gente respeitar eles. Né? Mas se a gente agir de maneira contrária, se a gente agir partindo do pressuposto que eles não são sencientes e eles, na verdade, forem, e aí sim a gente causa um mal grande. Né? Então, pesando o saldo positivo ou negativo, é preferível dar o benefício da dúvida e tratar eles como se eles fossem sencientes, ou partindo do pressuposto que eles são, até prova do contrário. O ônus da prova seria de quem quer mostrar que eles não são sencientes. Tudo isso por conta de que a fisiologia deixa a questão deles em aberto, na fisiologia desses organismos, que é diferente de outros organismos que não têm um sistema nervoso. Bom, agora vamos passar para outra seção, que seria quais seres não teriam consciência, né? Não seriam sencientes. Primeiro são os seres que não possuem nenhum sistema nervoso central, né? Porque aí eles não teriam naquele organismo nem nada que faça aquele papel de processar as informações e estruturar o organismo a ponto de fazer a consciência aparecer. Então, que seria o quê? As bactérias, né? Arqueias, protistas, fungos, plantas e até mesmo alguns animais, que a gente já vai ver quais são. Tá? A gente vai ver logo em seguida. Tá? Não sei se eu botei o slide aqui, mas se não eu falo depois. Outro ponto importante. Existe a possibilidade de existir sem ciência, talvez não agora, mas com certeza no futuro, existir sem ciência não animal e que não seja biológica. Tá? Então, pode ser que, primeiro, né, que outros seres que não sejam animais possuam estruturas diferentes que cumpram a mesma função.
tá? Mas até onde se sabe da anatomia de nenhum outro tipo de ser, até agora, não tem isso, né? Em todos os outros reinos, por exemplo. Mas, por exemplo, no futuro é possível que um sistema digital esteja organizado de uma forma similar que desempenhe esse processamento de informações e dê lugar ao aparecimento da consciência, né? Então, tem todo um debate, por exemplo, na filosofia da mente, se a consciência depende de uma questão de estrutura, por exemplo, de tudo que foi estruturado daquela forma, a consciência vai aparecer, ou se depende do material. Tem pessoas que defendem que só o material biológico seria capaz, mas tem um número grande de autores que também defendem que o que importa é aquele material desempenhar aquela função, seja lá que material for. Então, é por isso que seria possível ciência não orgânica, né? Seres digitais, por exemplo. Né? Mas em todos os seres orgânicos que são presentes na nossa biosfera, né? Até hoje, nenhum ser, além dos animais, parece que tem essa estrutura que desempenha esse papel. Então, primeiro, né? Por quê? Né? Primeiro de tudo, por conta daquelas considerações evolutivas, né? Porque, novamente, a consciência parece que foi um traço que ela prevaleceu ao longo da história evolutiva devido à capacidade de motivar, né? Porque os seres sencientes evitam os estímulos negativos e procuram os estímulos positivos. E esses estímulos, se aparecessem em seres que não podem se mover, que é o caso das plantas, por exemplo, ou dos fungos, implicaria um gasto desnecessário de energia, de metabolismo, né? E parece que a probabilidade de esses seres passarem os genes adiante seria baixíssima. Tá? Então parece que aí isso é uma razão, além da estrutura fisiológica deles não ter um sistema nervoso, parece que é outra razão para se pensar que esses seres não são sencientes. Então, só para lembrar, né, resposta a estímulos externos pode acontecer sem ter consciência, né, por conta daquilo que a gente viu dos arcos reflexos. Né, tem o exemplo da célula fotoelétrica, eu não vou repetir isso aqui. Então, por exemplo, tem gente que fala, mas tem planta que cresce quando tem música no ambiente. Né? Isso não é uma evidência de que elas são sencientes, porque, como a gente viu, esses critérios isoladamente não determinam nada. Né? Então, no caso das plantas, não tem ali um mecanismo análogo que processa informações como existe no sistema nervoso. Né? Não tem nenhum sistema nervoso. Os vegetais têm muitos tipos de sistemas, mas sistema nervoso não tem. Né? Então, esse comportamento de certas plantas seria insuficiente para se concluir que temos razões para pensar que são sencientes. Então, resumindo, né, os argumentos para a posse de senciência precisam ser respaldados por evidências, primeiro, fisiológicas, né, presença do sistema nervoso centralizado, presença de mecanismos que atuam como opioides ou nociceptores também, e, em conjunto com isso, evidências comportamentais e pela lógica evolutiva. Então, que tipos de animais, então, não seriam sencientes? Né? Primeiro de tudo, animais que não têm um sistema nervoso central, que seria o caso dos poríferos, né? Que é o filo que vai incluir as esponjas do mar, por exemplo. Não tem nenhum sistema nervoso. E também animais que têm sistema nervoso, mas não têm nenhum órgão centralizador, nenhum órgão que desempenhe a função de processar as informações, que seriam os equinodermos, né, que é a estrela do mar, ouriços do mar, pepinos do mar, e os quinidários, né, que seriam os corais, anêmonas, hidras, né, que seriam as águas vivas. Então, o caso dos equinodermos, né, ali, estrelas do mar, ouriços do mar, pepino do mar, eles podem ter um comportamento que é relativamente complexo, mais ou menos como de uma planta carnívora, que abre e fecha, mas como no caso que acontece das plantas carnívoras, não tem nada na fisiologia desses animais que pode sugerir essa possibilidade deles serem sencientes. Agora vamos passar aí para o último bloco. Agora a gente passou essa parte de quais animais temos razões para pensar que são sencientes e quais seres a gente tem para pensar que não são. E agora a gente vai passar para indicadores do sofrimento nos animais, né? Nos seres que a gente tem fortes razões para pensar que são sencientes. O primeiro desses indicadores são comportamentos análogos, né? Então, se certos comportamentos em humanos são indicadores de sofrimento, o processo evolutivo vai nos dizer que esses mesmos comportamentos em animais são uma razão para pensar que eles estão sofrendo.
ainda que existam animais que escondam o seu sofrimento, né? Mas parece, por exemplo, que se diante de um mesmo estímulo, por exemplo, ser queimado, um humano se contorce e se uma vaca, uma galinha, um peixe se contorce também, isso parece ser um indicativo de que eles estão também sofrendo. Né? Mas, como eu falei, existe essa coisa de que, pela lógica evolutiva, existem certos animais que o traço de esconder o sofrimento prevaleceu. Né? Então, pode ter animais que não aparentam sinais exteriores de que estão sofrendo, mas que, de fato, pode estar sofrendo bastante em silêncio. Né? Algumas pessoas que são especialistas em gatos, às vezes apontam isso, né? Que os gatos escondem o sofrimento porque isso os gatos que tinham esse traço lá, muito tempo atrás, muito provavelmente conseguiram escapar de predadores e passar esse traço adiante. Então, outras formas de identificar sofrimento. Né? Primeiro, o tipo de situação que ele se encontra, né? Se ele está sendo queimado, ferido, chutado ou afogado, né? Que são situações que são unanimemente consideradas como muito fortemente causariam sofrimento, né? E também indicadores fisiológicos, né? Por exemplo, tremores, né, transpiração, dilatação de pupilas, batimento cardíaco acelerado, respiração acelerada, problemas respiratórios, vários outros indicadores e também, por exemplo, a presença daqueles opioides analgésicos, mas aí esses seriam indicadores mais difíceis de perceber. Mas esses todos aqui, ó, tremores, transpiração, etc., mais fácil de perceber. Né? Então, agora passando para outro trecho aqui, a ciência animal, a consciência, é muito menos estudada do que a inteligência animal. Né? E existe algumas razões do porquê isso é assim. Né? Então, como eu quis deixar claro, né, para vocês aqui, atualmente não se sabe qual é a organização mínima que um órgão centralizador como o cérebro ou um gânglio tem que ter para aparecer as experiências. Né? E não se sabe nem como que ele tem que estar organizado, né? Não é nem qual é a organização mínima, mas como que tem que ser essa organização. E tem muito pouco esforço no sentido de pesquisar essa questão, em comparação aos estudos que tem sobre a inteligência animal. Por quê? Né? Por duas razões. O primeiro é que existe um preconceito inteligentista no sentido de achar que os animais mais inteligentes eles importam mais, que o que importa é a inteligência e o que não importa é a capacidade de ser prejudicado ou beneficiado. Né? E como defendi nos outros vídeos, parece que o que importa realmente é saber quem seria passível de ser prejudicado ou beneficiado e que isso não depende de um animal ter capacidades cognitivas complexas. Mas, como existe esse preconceito entre a comunidade em geral, a sociedade em geral, de que quanto mais inteligente um ser, mais ele importa, então existe um desvio para essa atenção. Mas tem outra razão importante, que eu acho que eu não coloquei aqui, não botei. Tá. Que é o seguinte, se a ciência for mais estudada, mais e mais vai ficar nítido que aquilo que se faz aos animais, em geral, é injustificável. Né? Por exemplo, o uso de animais para consumo e o uso de experiências também. Então, essa é outra das razões pela qual a ciência é pouco estudada. Né? E, por último, então, existem vantagens e desvantagens de se enfatizar o conhecimento sobre a cognição animal. Né? Uma vantagem é que, se mostrando que, olha, se esse animal tem esse comportamento inteligente, junto com as considerações fisiológicas e lógica evolutiva, é muito provável que também eles sejam sencientes. Né? Mas a desvantagem é enfatizar também de que, sem querer, mesmo sem querer, de que para um animal importar ele tem que ser inteligente. Assim, né? E parece que não. Né? Eu vejo que já tem outra pergunta interessante ali sobre o caso de anelídeos e tal. Eu vou deixar para depois, eu vou terminar aqui, aí a gente já pode começar as perguntas agora. Obrigado por escutar a apresentação toda. Eu tentei resumir, mas era bastante coisa. Eu também, mas tem bastante tempo aí para a gente conversar. Vamos lá, então. Do Gabriel Reis, né? Tem uma pergunta, mas acho que tem perguntas antes, não? Não. Não, a primeira é a do Gabriel. Uhum. O Gabriel Então, não quer ele falar, não quer comentar um pouco também?
Boa noite, todo mundo. Eu queria saber com relação a outros animais, como, por exemplo, os anelídeos, caracóis, deixa eu ver, as planárias, que são plateumintos, né? Sim, obrigado, Gabriel. O Gabriel está sempre trazendo perguntas bem interessantes aí para a gente. Muito obrigado. Então, para cada tipo desses animais que você mencionou, as razões são diferentes, né? Depois eu vou colar aqui no chat. Coincidentemente, essa semana, na Ética Animal, a gente publicou um texto, mas só está em inglês ainda, mas eu vou traduzir nas próximas semanas, sobre a questão dos gastrópodes, né? Então, se você quiser ler depois, eu vou colar no chat aqui. Sim, parece que, ainda que as evidências de que eles sejam sencientes não são tão fortes quanto no caso dos insetos e dos aracnídeos, também existem evidências, por exemplo, de que eles têm um sistema nervoso com gânglios, né, no caso dos caracóis, das lesmas, por exemplo, e eles têm olhos, né, e parece que os olhos são receptores de informações que, se eles estão juntos com gânglios, com algo de processamento, parece que tem que surgir a experiência da visão, né? E parece que eles secretam opioides analgésicos também, e tem outras evidências comportamentais, né? Mas o caso mais que talvez seria o que tem se debatido atualmente, que seria o caso limite de senciência, que seria o organismo mais simples de que se tem notícia, que parece que talvez cumpra os critérios para senciência, são certos tipos de vermes nematodos, né, lombrigas, que eles não têm um sistema nervoso, não tem um gânglio, não tem um cérebro, mas tem um anel nervoso. Tem um nome específico que eu esqueci agora, depois eu vou colar um texto ali que tem um desenho tal, de vários tipos, né, e que ele parece que tem, se eu não me engano, são 400 neurônios, né? E parece que eles interagem, né, esses neurônios, e se acontecer de esses animais serem sencientes, então parece que qualquer outro animal mais complexo do que esse também seria, né? Então, ali no site da Ética Animal, os outros animais que você perguntou, eu não vou saber te responder porque eu pessoalmente não estudei. Por exemplo, o caso das planárias, não sei como é a fisiologia delas, mas uma coisa interessante é que tem um texto que a gente publicou, eu só vou procurar aqui, peraí. Ele mostra uma estrutura fisiológica do sistema nervoso de invertebrados de várias classes, né, de vários filos, de várias classes de invertebrados, que mostra os desenhos, assim, né, e tem as razões das possibilidades deles serem sencientes ou não. Então, vou colar aqui no chat agora. São dois, tá? Um deles é só com argumentos, né? Uma revisão, um primeiro texto tem toda uma revisão da literatura neurocientífica em invertebrados, que esse aí eu já traduzi, já está publicado. O segundo eu traduzi também, mas acho que não está online ainda, eu botei em inglês. É nesse segundo que tem os desenhos, tá? Se vocês abrirem ali, tem esse caso também. Eu vou até abrir agora para ver se tem o caso dos animais que você perguntou. Ó, então ali tem os quinidários, né? E que são os que têm um sistema nervoso mais não é centralizado. Tem os equinodermos, que aí tem por exemplo, a estrela do mar, que também não é centralizado o sistema nervoso. Eles têm os nematodos, né? Que tem ali mais ou menos aí, 10 elevado a 3 neurônios, né? Não sei quanto isso dá. Aí depois tem os plateumintos, que diz ali ó, que eles têm um sistema nervoso centralizado com um cérebro distinto que está localizado na cabeça, e esse cérebro recebe e integra informação das estruturas sensoriais ao longo do corpo, né? Então, é possível também que eles sejam sencientes, porque o EEG, né, o aparelho lá que detecta a forma de onda cerebral, foi gravado em planárias também. Plateumintos, né? Não sei se Plateumintos, não lembro se as planárias pertencem a esse. Acho que sim, né? Tem depois sobre os anelídeos, depois tem sobre os bivalves e lá no final os gastrópodes,
os insetos, e os crustáceos e os cefalópodes. Depois, acho que você vai achar interessante olhar esse texto. Assim. Não lembro de todos eles especificamente, porque não é a minha especialidade, mas quem fez esse texto não fui eu, tá? São especialistas na área. Acho que a informação está muito mais completa. Se o Gabriel quiser comentar mais alguma coisa. Eu fiquei curioso porque eu estava me recordando, na verdade, de um episódio da minha escola mesmo, em que a professora, ela foi falar de planárias, que quando você parte uma ao meio, ela se regenera. Daí eu perguntei, mas ela sente dor isso? E nunca me souberam responder. E eu sempre quis pesquisar mais sobre isso, porque nunca encontrei muita informação para esses invertebrados mais simples, sabe? Sim, legal, Gabriel. Então, o que eu teria para indicar de informação sobre isso são esses 3 textos que eu colei ali. Nesses 3 textos tem bastante referências, tá? Mas depois, se tu quiseres alguma outra coisa assim de referência, eu posso tentar procurar mais, mas acho que o que tiver ali. E se tu tiveres interesse em pesquisar essa questão, também me manda um e-mail depois que a gente pode ver, né? Pode conversar. Muito obrigado pela pergunta. Acho que tem outra pessoa que vai perguntar, né? Vou passar a palavra para o Ivo e depois, pela ordem, passo para a Carolina. Só antes de passar a palavra para o Ivo, Luciano, depois você me lembra esses links que você está colocando aqui para a gente colocar na descrição do vídeo, quando for postar no YouTube, para o pessoal que estiver vendo a publicação depois, né, ter acesso também a esses textos. Ivo, você quer fazer a sua pergunta? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, professor. Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Então, é o seguinte, eu teria uma pergunta, mas antes da pergunta, eu gostaria de fazer uma contextualização. Uma contextualização sobre um inseto, outra contextualização sobre um pássaro e outro sobre um carnívoro. Do inseto é com relação à abelha. A abelha, né, ela sai da colmeia para procurar comida, ou fonte de comida, né? Então, elas vão em todas as direções. Quando uma abelha, isso é fruto de uma visão em 3 documentários que eu assisti, certo? Daí a abelha, ela sai em todas as direções. A abelha que encontra uma fonte de comida, ela volta para a colmeia para avisar. Então, como que os cientistas eles descobriram isso, né? Então, pegaram algumas abelhas, né? E pintaram o seu abdômen com uma tinta não tóxica, né? Porque pegaram umas 50 abelhas, né? E pintaram de amarelo, vermelho, azul, verde, né? Daí, né? Quando essas abelhas retornavam, quer dizer, eles tinham uma câmera dentro da colmeia. Daí essas abelhas saíam, depois voltavam, daí elas fazem uma dança, né, para indicar as outras 2 coisas, a distância e a direção. Então, tal lugar, né, em tal direção, a tal distância. Daí, propositadamente, esses cientistas colocaram fontes de comida a 50, a 100 e a 200 metros. Parece que é 300 também. Daí observaram, cada abelha que chegava essas fontes de comida, propositadamente colocadas, né, eles iam e pintavam. Então pintaram a que chegou no 50 metros, pintaram de uma cor, a 100, a 200, 300. Daí, eles observaram a chegada delas na colmeia principal. Daí, elas faziam dança, elas vão passando pela colmeia inteira, né? Contato, né? É uma dança, né? Elas colocam para cada uma, né, a direção e a distância. Daí, a outra câmera posicionada nas fontes de comida, elas chegavam direitinho, né? Daí
vinham aos batalhões, né? Primeiro vai uma, acha a fonte de comida, volta, né? Comunica as outras através da dança. Então, a 50 metros é 3 batidas, 100 metros é 6 batidas, né? E por assim vai. Tá, essa é a parte das abelhas, né? Dos insetos. Na parte dos pássaros, eu observei no comentário, tinha um grupo de suricatos na África. Daí os suricatos estavam comendo, tinha uns 30, 40 suricatos, né, comendo. Chegou um pássaro, né, pequeno, assim, médio, né, pequeno, observando os suricatos, querendo comer a comida deles. Tá, daí, de repente, pita uma águia no céu. O pássaro identifica a águia. E dá o alarme para os suricatos. Os suricatos vê o alarme, vê a águia e se escondem, né? Os seus esconderijos, dizendo, suas tocas. O pássaro foi, né? Vendo que os suricatos eles se esconderam, foi lá e começou a comer a comida deles. Aí quando eles voltaram, logicamente, eles soltaram o pássaro, né? Mas o pássaro não foi embora, ficou no galho. Daí o pássaro olhava para o céu e não pintava outra águia, né? Daí o pássaro olhou para o céu e nada de águia. Daí o pássaro foi, deu alarme, mesmo sem águia. Daí deu alarme, os suricatos se esconderam novamente, ele foi lá e começou a comer a comida deles. Quando os suricatos voltaram, daí soltaram ele, isso aconteceu 3 ou 4 vezes. Que os suricatos, eles se escondiam, né? Através do alarme do pássaro. Daí, na quinta vez, os suricatos, opa, peraí, né? O pássaro deu alarme, os suricatos não se esconderam, não correram, não fugiram, olharam para o céu, não tinha nada, e olharam para o pássaro, tipo assim, você não nos engana mais. Tá. A parte do carnívoro, questão dos leões. Né? Ivo, eu só vou pedir para tu fazer a pergunta um pouquinho mais rápido, porque tem outras pessoas precisando perguntar. Claro. Certo? Primeiro eu pedi, é da leoa. Então, a leoa, os leões, quando muda a ordem dos leões, quer dizer, entra machos novos do grupo, né? Eles matam os filhotes. Daí, né, basicamente eles soltaram o rei, daí entrou outros 2 reis, né? Daí as leoas estavam com filhotes pequenos, né? O que elas fizeram? Foram lá, começaram a habilidade com os novos reis, né? E namoraram com eles para conseguir, né, os leões não matarem os filhotes dela. Daí a pergunta que eu faço, isso não é consciência? Quer dizer, né, os animais, né, percebem certas sinopses, né, do seu entorno e reagem com relações. Isso não seria ciência? Sim, a hipótese mais certeira, assim, mais plausível para explicar esses comportamentos é partindo do pressuposto que sim, eles são sencientes, né? Porque são animais que eles têm um comportamento que chama de comportamento plástico, né? Eles reagem muito diferentes muito diferentemente em vários tipos de situação. E se partir do pressuposto de que eles estão evitando estímulos nocivos e buscando estímulos positivos, parece que é a explicação mais plausível para todo esse comportamento. E junto com a fisiologia deles, né, que possui um sistema nervoso centralizado, sim, parece que as razões para se pensar que eles cumprem todos os critérios para a ciência são muito fortes, né? Sim, parece que certamente são. Obrigado pela sua questão. Acho que a Carolina, né? Eu vou passar para a Carolina e aí depois eu volto para o chat. Assim que a gente fizer essas do chat, aí a gente volta a abrir o microfone novamente. Oi, boa noite, estão me ouvindo? Sim, boa noite, Carolina. Boa noite. Pelo que eu tenho percebido, já existem muitos estudos, né, comprovando a ciência de muitos animais, né, o sofrimento e tal. E a minha pergunta é, o que isso ajudou até hoje,
na vida prática desses animais, né? Principalmente esses que são considerados animais de corte e tudo mais. Tem alguma coisa que esses estudos fizeram em prol dos animais, em questão de diminuir o sofrimento, de ter alguma consideração com o sofrimento? Porque é tão cruel o que acontece, né? E ainda mais agora sabendo, agora não, né? Não sei de quando, já faz algum tempo, talvez, que já se comprova essa ciência. O que isso, como que é, sabe, que conseguem continuar a fazer todo esse sofrimento, a promover todo esse sofrimento, mesmo sabendo, tendo essa comprovação? Essa é a minha dúvida. Obrigado, Carolina, pela pergunta. Então, eu penso que isso tudo que você apontou mostra que o que é essencial, né, da gente fazer é realmente divulgar a consideração pelos animais, mostrar, questionar o especismo, apresentar os argumentos que mostram que o especismo é injusto, porque na ausência disso tudo acontece isso que você apontou, que as pessoas sabem que os animais são sencientes e continuam a fazer tudo de ruim possível para eles, né? Então, isso que você apontou, eu concordo. Eu acho que o mais importante é defender a consideração moral dos animais. Mas também é importante saber quais animais são sencientes por pelo menos duas razões, né? Então, primeiro deixando claro, né, o que eu penso ser mais importante é divulgar os argumentos a favor da consideração pelos animais, né? Mas, assim, por duas razões, pelo menos é importante essas investigações sobre quais animais são sencientes, porque, primeiro de tudo, aquelas pessoas que estão seriamente preocupadas em produzir o maior bem possível, em beneficiar os animais, né, em não prejudicá-los, é importante saber quais animais poderiam ser afetados positivo ou negativamente, e quais seres, em geral, né, poderiam ser afetados positivo ou negativamente, e quais não seriam, né? E uma segunda razão é que um dos argumentos contrários a se dar consideração para os animais é negar que eles sejam sencientes, né? Então, por um lado, é importante que tenham essas evidências de que eles são sencientes, porque daí se pode dizer, olha, está aqui, a ciência indica que os animais são sencientes, então que esse argumento, pelo menos para não se considerar eles, é fraco, né? Negar que eles sejam sencientes é uma coisa que, talvez na época do Descartes, seria desculpável. Alguém dizer, não, eu acho que os animais não são sencientes, mas atualmente, com todos esses dados científicos, não é mais plausível negar isso, né? Então, acho que é importante nesse sentido, ainda que o mais importante, né, seja defender a consideração pelos seres sencientes. Se a Carolina quiser comentar mais. Eu entendi, sim. Eu só fico um pouco frustrada, né, nesse sentido de ter a comprovação e não ter uma proibição, sabe? Num outro ponto. Então, é super importante ter, né, os estudos, com certeza, mas eu queria talvez ver uma coisa mais efetiva na prática, sabe? Sair um pouco só dessa parte de estudo, que é super importante, não estou dizendo que não, mas chegar nesses poderosos, digamos, que usam os animais como se fossem, né, seres que não sentem nada, com meros objetos. Inclusive, não só eles, até na medicina, né, para você estudar, até na veterinária, é usado os animais com totalmente nenhum respeito, né? Então, a gente está formando pessoas que deveriam cuidar dos animais, mas mostrando uma forma totalmente desrespeitosa, né? É muito contraditório, eu vejo assim. Mas eu acho que é isso, né? Educar e disseminar a ideia e não sei se teria algo mais assim efetivo, sabe, para brecar isso. Acho que hoje ainda não, né? Bom, eu penso que, por exemplo, na imensa maioria dos cursos que lidam que vão afetar os animais de alguma maneira, né? Não se tem essa discussão ética que, por exemplo, esse curso aqui visa proporcionar, né? Então, seria uma coisa que eu penso que que contribuiria bastante para mudar esse cenário entre esses profissionais, seria
que eles tivessem cadeiras, né, que discutissem ética, né, mas que discutissem ética mesmo, né, com esses, estudando as teorias normativas, as implicações, o que tem sido discutido na filosofia, e não o que é normalmente chamado de aula de ética, que, na verdade, às vezes não tem nada a ver com a discussão que acontece nessa área, né? Mas obrigado pela sua questão. Acho que, assim, no meu entender, a maneira mais eficiente é realmente divulgar esses argumentos para o máximo de pessoas que a gente conseguir, porque a gente ainda está realmente num estágio bem inicial, né, dessa discussão. Obrigado pela sua questão. Tem mais perguntas? Tem sim. Antes de passar para a próxima pergunta, Luciano, se você permitir fazer só um comentário rápido com relação à questão que a Carolina colocou. Carolina, esse pesar que você falou que sente, eu acho que todo mundo que se aprofunda na ética animal e realmente incorpora isso, é um sentimento que a gente sente, né? De você saber que tem tantos dados científicos que corroboram aquela posição, mas que mesmo os cursos que se dedicam ao estudo daquela ciência, muitas vezes ignoram aqueles dados e a gente tem veterinários dos mais diversos tipos, né? Não só os veterinários, eu digo porque são a classe profissional que mais diretamente se especializa e lida com isso, né? Mas mesmo dentro da filosofia também, não ache você que todo mundo que passa pelo percurso filosófico, que em algum momento a gente tem ou não esse contato com a questão, que também se sensibiliza e incorpora esse conhecimento. Tem muita gente que passa também como se fosse só mais um conhecimento, né? E aí quando você coloca a questão de como a gente pode trazer isso para a prática, ontem a gente teve uma palestra com o Franklin, e ele colocou que uma das formas, talvez eu imagino que possa ir de encontro com ao que você colocou, de você tentar realmente colocar em evidência essa questão, lógico que a educação é uma via muito importante. Mas ele citou, por exemplo, quando tem um projeto de lei a favor dos animais, o peso que tem você às vezes mandar um e-mail para o deputado, às vezes mandar um e-mail para o senador, pedindo para ele votar a favor daquele projeto, ou se é um projeto contrário, você pedir para ele votar contrário, né? São coisas que às vezes a gente não pensa, às vezes a gente não imagina o peso que tem, mas se muita gente se foca naquela ação, ela acaba, quando chega lá, ela tem um peso bem, bem grande, né? Então essa seria uma forma. Mas peço desculpa, foi só um adendo, porque é um pesar que todo mundo sente. Eu também compartilho com você desse pesar. Mas deixa eu partir para a pergunta da Larissa. Larissa, você quer abrir o microfone e você mesmo fazer o comentário? Acho que era sobre essa diferenciação que tu fez no início sobre consciência e ciência. Eu vi que tu comentou sobre o uso dos termos dentro desse debate, mas eu não consegui entender completamente, eu acho, a diferença entre eles e a forma que tu quis explicar de por que se usa um e não o outro, talvez para não causar mais confusão, não sei. Eu, inclusive, já estou confusa, então, se tu puder falar um pouquinho mais sobre. Obrigado, Larissa. Obrigado por pedir para explicar de novo, porque realmente, às vezes, eu não consigo formular muito claro as diferenças. É assim, por vezes, ciência e consciência são utilizados como sinônimos, né? Se refere a qualquer experiência. Tá? Em outras vezes, se usa o termo ciência como algo específico. São as experiências que surgem tanto das afecções externas ao organismo, né? Por exemplo, os dados que vêm da visão, do olfato, do paladar, do tato, quanto o interno, né? Por exemplo, os pensamentos, os sonhos, etc. E é possível que nessa segunda tipo de definição existam seres que sejam conscientes, mas não sejam sencientes. Por exemplo, alguém que ainda tem pensamentos e sonhos, mas por alguma razão está impossibilitado de receber dados externos no organismo, né? Por exemplo, que está num estado lá de coma, mas que não é vegetativo. Então, o que eu tinha dito é que, ao meu ver, o que importa, se a gente vai separar, sem ciência tem que ter os dois, né? O estímulo externo ou dados internos, e consciência é amplo, pode ser um ou outro. Então, ao meu ver, o que importa para a consideração moral é a consciência. Tá? Porque é claro que um ser que, mesmo que ele não estivesse reagindo a estímulos externos, mas se ele ainda tem pensamentos, ele ainda é capaz de ser prejudicado.
Por exemplo, se ele é morto, aí ele pararia de pensar e etc. Mas, para evitar uma determinada confusão, se usa o termo sem ciência, ainda que, como eu disse, parece que o termo mais adequado é consciência. Qual é a confusão que se quer evitar? Porque, por vezes, tem pessoas que entendem o termo consciência como algo mais complexo, como, como sendo assim, aquele pensamento sobre o pensamento que se tem. Como alguém fala assim, eu estou consciente de que eu estou sentado numa cadeira agora. Então, seria um pensamento de segunda ordem. Consciência, no sentido que é usado como sinônimo de consciência, é muito mais simples, é muito mais amplo, né? Comporta desde as experiências muito simples até essas mais complexas. Então, para evitar essa confusão, se usa o termo sem ciência, mas parece que, tecnicamente, o termo mais adequado para se falar de consideração moral é a consciência. Não sei se ficou um pouco mais claro agora. Queres comentar? Não, eu fiquei pensando justamente isso. Eu já não estava mais conseguindo lembrar qual o termo que tu tinha dito que era mais adequado no início. Eu fiquei pensando, mas parece muito que consciência deveria ser. Mas talvez seja uma questão também de etapas, de como abordar essa questão de uma maneira mais ampla, né? E conseguir alcançar o máximo possível de pessoas, penso eu, né? Obrigada pela resposta. Eu que agradeço pela pergunta. Obrigado. Viu? Tem mais perguntas, né? A gente tem alguns comentários aí, pessoal, por conta do horário, eu também estou tendo bastante pergunta, eu vou dar uma pulada nos comentários e vou direcionar só as perguntas. Aí, se sobrar um tempo, depois a gente volta. A Luciene, ela pergunta assim, Luciano, a proibição em seu pensamento deve demorar? A proibição da exploração animal, ela quer dizer, será? Eu imagino que Imagino que sim. sim. Luciene, cadê a Luciene? Luciene, se você quiser complementar a pergunta, Luciene, é só abrir o microfone. Estamos lhe ouvindo, Luciene. Ouvindo? Isso, Sim. é sobre sim, sobre o que ele estava falando com a Larissa. Aí ela estava falando sobre sentir pesar, ou seja, sentir mal por estar, né? Os animais estar sofrendo e as pessoas e os políticos e as pessoas não fazerem nada. Aí eu gostaria de saber se ele, no pensamento dele, nas estratégias de estudo, tudo que ele tem se aprofundado, se esse pensamento de proibição vai demorar para a gente para acontecer isso. Obrigado, Luciane, pela sua pergunta. Bom, eu penso que isso depende crucialmente do quanto a gente vai se esforçar agora, não só para defender os animais, mas para pensar em quais são as estratégias mais eficientes em longo prazo, né? Quanto melhor a gente pensar em termos estratégicos e quanto mais a gente se empenhar e mais gente a gente conseguir convencer a se empenhar, antes vai vir, né? Mas não sei te dizer assim uma estimativa de quanto tempo eu acho que levaria, né? Mas acho que isso depende crucialmente dessas duas coisas, porque penso que se juntar bastante gente, mas a estratégia não for boa, pode demorar mais do que se fosse menos gente com uma boa estratégia. Então acho que é essencial as duas coisas, ter muita gente e com os argumentos que realmente têm essa probabilidade de ser eficientes em longo prazo, né? Não apenas no curto prazo. E aí, no último vídeo lá, eu falo um pouquinho dessa questão da importância do longo prazo, importância do futuro, né? Mas não sei estimar assim uma estimativa de tempo. Assim. Não sei se ela quer comentar mais alguma coisa. Não, Luciana, era só isso. Obrigada. Muito obrigado. A Andréia se inscreveu aqui para fazer pergunta. Se você quiser fazer sua pergunta, Andréia. Eu não sei se é bem uma pergunta. Eu, eu, eu comecei a estudar sobre ética animal e logo me interessei por isso que você está dando aula hoje, essa diferença entre ciência e consciência, e há muito tempo eu venho pesquisando, tentando entender isso, e eu nunca vi alguém colocar as coisas como você está colocando. Você não acha que você é muito didático e muito competente assim no que você está fazendo mesmo. E o que eu acho assim, relacionando essa questão da ciência, que você traz esses elementos da ciência com a ética,
me parece que esse ainda é um campo muito recente, né? Pelo que eu estou estudando, desde a década de 80, 90, que começaram a surgir alguns embasamentos para dizer quais são os animais que são sencientes. Por exemplo, eu ainda estava pesquisando sobre peixes até recentemente. Você já traz artrópodes, você já traz insetos, você já traz um monte de coisa que eu ainda nem comecei a estudar isso, assim. Então, eu queria só que você comentasse, se você puder, me parece que no Regan, Tom Regan, o primeiro livro dele, ele ainda não considerava alguns animais como sencientes. Isso é década de 90, assim, muito, historicamente é muito recente, né? E no segundo livro ele colocou peixes, parece, aves. Não sei se você tem algum conhecimento sobre isso. Só para dar essa contextualizada histórica, eu acho que o campo da ética ele está caminhando mais ou menos junto com as descobertas científicas, né? E muito obrigada, estou adorando tuas aulas. Tchau, tchau. Obrigado, André. Eu que agradeço o comentário, você é muito gentil. Não sou tão didático assim, mas obrigado. Então, na verdade, o que aconteceu ali, sim, existe essa interação entre o campo da ética e a ciência, porque a ética depende dos dados da ciência, né? Mas o caso específico do Tom Regan, na verdade, o que acontece no caso dele é que ele não adota o critério da ciência na teoria de direitos que ele propõe. Ele adota o critério sujeito de uma vida. E para ele ser sujeito de uma vida requer muito mais do que ser ciente. Tem que ter certas capacidades cognitivas complexas. Por exemplo, ter um senso de passado, presente e futuro, conseguir planejar o futuro. Se eu não me engano, tem alguma parte lá do livro que até ele fala que tem que ter mais de um ano de vida e saber cuidar dos filhotes e ter uma certa autonomia prática para cuidar de si também. Então, me parece que ele exige muito mais do que ser senciente para ele reconhecer que os animais teriam direitos, né? Então, por isso que ele dizia lá na primeira edição do The Case for Animal Rights, né, que é o livro onde ele defende a teoria de direitos dele, que eram mamíferos com mais de um ano de vida. E depois, com o avanço dos estudos da inteligência animal, não da ciência, lá no Jaulas Vazias ele já defendia, que foi no Jaulas Vazias de 2004, acho por aí, né? Aí ele defendia que peixes também cumprem os critérios para ser sujeitos de uma vida. Mas isso é diferente dos critérios para cumprir, para ser senciente, né? Eu, particularmente, acho que esse critério sujeito de uma vida ele é completamente inadequado, porque, novamente, né, se alguém precisa de direitos porque é capaz de ser prejudicado ou beneficiado, o critério relevante é saber quem é senciente, né, e não quem possui essas outras capacidades cognitivas muito complexas que o Reagan exigia para dizer que aquele ser deveria ter direitos. Tá? Claro que o Reagan fez um trabalho fenomenal só em propor, né, uma teoria de direitos para os animais não humanos e por propor certos critérios em teorias do bem-estar que são muito interessantes. Por exemplo, a ideia de que alguém é prejudicado por privação daquilo que de positivo teria experimentado, né, que é uma ideia muito interessante de teoria do bem-estar, mas acho que, sim, pessoalmente, penso que ele errou nesse critério do sujeito de uma vida, né, que o critério adequado seria assim, ciência. Mas obrigado pela sua colocação. O Felipe, pessoal, peço desculpa, agora que eu vi que perguntaram aqui no chat como é que faz para levantar a mão, e aí como eu estava atrelado às perguntas lá em cima, né? Agora que eu vi. Quem quiser levantar a mão, tem a opção aqui, tem 3 pontinhos aqui embaixo, aí você clica nelas. Não, desculpa, não é nos 3 pontinhos, não. Tem a carinha, uma carinha sorrindo com um maisinho assim em cima dela, você clica nela, a primeira opção que aparece é levantar a mão. Então você pode clicar levantar a mão que aparece para mim aqui. Mas como eu não respondi o Felipe... Desculpa, é só para te avisar, tem 10 minutos, viu, que às 9 horas tem que sair, né? Sim. É só para a gente dar uma corridinha, vamos lá. Sim. Só como eu não respondi o Felipe, né, Felipe, você pediu queria fazer uma pergunta, né? Se você quiser abrir seu microfone e fazer pergunta. Ei, Gustavo, boa noite, tá me ouvindo? Boa noite, estamos te ouvindo sim. Boa noite, professor. Tudo bem? Vou ser o mais objetivo possível. É que, como advogado atuante no direito animal, a gente tem encontrado muita dificuldade em relação à capacidade jurídica dos animais, justamente por conta o que para nós no meio jurídico é uma confusão em consciência e sem ciência.
né? Quem é antropocêntrico alega que você não pode ser senciente e colocar uma capacidade jurídica do animal porque o animal ele não teria certas emoções. E essa questão que o professor explicou hoje da aula, isso é muito complexo na área jurídica. Eu acho que é um dos entraves que nós temos hoje. Eu acredito que seria muito interessante divulgar isso também, inclusive para quem não só vai julgar, né, juiz, desembargador, mas advogados também, para que possam explorar, acho que é uma forma melhor esse setor, porque realmente é muito complexo. Eu acho que assim, é uma pergunta dentro de um comentário, mas não é simples, não é uma matéria simples, realmente não é para você aprender do dia para o outro. Acho que, não sei se o professor conseguiu entender, se pode comentar alguma coisa nisso para ajudar. Obrigado pelo curso, grande abraço e parabéns. Muito obrigado, Felipe, obrigado pela sua colocação. Sim, esses assuntos eles têm critérios e conceitos que são um pouco difíceis de absorver, né? Eu vou jogar aqui no chat, ó, no nosso site tem uma seção só explicando esses conceitos, né, ciência e esses critérios também. E ali tem as definições, né, de qual é a diferença em ciência, consciência, autoconsciência, mente. Então, esses textos a gente tentou fazer da maneira mais didática possível, assim, não são textos técnicos, ainda que eles tenham bastante referências, né? Então, penso que talvez esses textos podem ajudar pessoas que não são da área a trabalharem com esses conceitos, né? E acho que também na área do direito não seria diferente, acho que esses textos poderiam servir também. E que bacana que vocês, enquanto advogados, estão fazendo um trabalho pelos animais, né? Muito obrigado. Luciano, tem mais uma pergunta, mas antes o pessoal estava comentando ali a respeito do seu livro. Se você quiser comentar um pouco, o pessoal quiser adquirir diretamente com você, talvez ele você dá até um autógrafo, quem sabe, né? Onde é que o pessoal compra, como é que faz para entrar em contato com você depois que a gente finalizar o curso, esse tipo de coisa. Opa, certo. Então, bom, obrigado por essa oportunidade. Então, eu estou lançando um livro pela a editora Pris, né? Está publicando essa semana foi lançado um livro meu que é uma introdução à ética animal, desde as questões clássicas até o que vem sendo discutido na atualidade. E o livro ele é introdutório, mas ele pretende se aprofundar também, né? Não só nas questões introdutórias. E ele pode ser adquirido ou comigo, semana que vem eu já vou ter uns exemplares para vender. Se alguém quiser, pode me mandar um e-mail, posso autografar também, se alguém quiser minha assinatura, eu não sei porquê, mas enfim. Mas se alguém quiser, dá de comprar no site da livraria também, parece que está com desconto, se apresenta um cupom. Eu fiz uma postagem com esse cupom, eu vou procurar o link aqui e já colo aqui no chat, eu fiz uma postagem no Facebook. Mas, enquanto isso, se alguém quiser fazer uma outra pergunta. Tá, tem uma pergunta no chat aqui, eu vou ler ela. Enquanto isso, no site da editora mesmo, o Gabriel já postou para a gente aqui, Luciano. Aí fica de você enviar o link de desconto aí, que eu acho que o pessoal vai gostar muito. Deixa eu só achar a pergunta aqui. A pergunta da Hélia Medeiros. Ela pergunta assim: o fim da participação de animais em circos já foi uma medida que tomaram por conta desses estudos? Então, depende do tipo de ação com relação ao fim de animais em circos, né? Tem certos processos que, sim, foi utilizada uma argumentação defendendo que os animais devem ser libertados porque são sencientes e são sencientes por tais e tais razões, né? Mas nem sempre, né? Mas eu sei, por exemplo, do caso da elefanta Bambi, que foi libertada de um zoológico e ela trabalhou, foi forçada a trabalhar, né, muito tempo em circo, e sim que a argumentação, em um dos processos que a ONG Olhar Animal entrou como amicus curiae, né, que seria, né, o amigo da corte, que ajuda a participar do processo, o Marcel Fiorelli, que foi um advogado que já foi voluntário da ética animal, ele fez um parecer focado na questão da ciência. Então, esse foi um caso, mas não sei se em todos os casos é assim, né? Espero que aumente os casos. Eu estou procurando aqui o link ainda, peraí, do livro lá. Mas se alguém quiser comentar mais, enquanto isso.
Por hora a gente não tem pergunta. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, ou se eu tiver passado pela sua pergunta, que às vezes se não li, você me chama a atenção aqui no chat aqui, que eu volto lá, a gente lê, se alguém quiser perguntar também. E aí, quando vocês postam alguma dúvida aqui, o Luciano acha o link, só fazer uma propaganda para vocês. Tá. Esse ano a gente passou a ter no nosso grupo lá na UFO, entre os coordenadores, uma advogada também, a Gisele, e ela está fazendo bastante evento relacionado ao direito animal, com juízes, advogados, promotores participando. Então, quem tiver interesse em ir um pouco além da ética, lá no nosso canal no YouTube você encontra não só os eventos que já foram feitos, estão gravados, mas também tudo que vai ser feito no futuro, a gente coloca lá, então é só seguir a gente lá. Diga lá, Luciano. Eu postei no chat ali o link do livro, tá? Se alguém preferir adquirir comigo e quiser me dar uma força, é só mandar um e-mail, tá? Vou deixar meu e-mail aqui também. Mas aí só semana que vem que eu vou estar com os exemplares aqui. Tá ali o meu e-mail para quem quiser. Mas obrigado. Bom, a gente está se aproximando do final. Não sei se alguém tem mais perguntas. Você consegue abrir seu microfone, Andréia? Se conseguir, pode abrir e fazer pergunta. Esses textos que o Luciano colocou para gente agora no link ali, no chat, eles são da página em inglês da Ética Animal, né? Do Animal Ethics em inglês, não é isso? Não, aqueles que eu botei já são em português, só se eu botei o link errado, peraí. Não, aquele que eu botei, esse aqui é em português, esse que eu vou colar agora. É porque assim, ó, a página da Ética Animal, ela é sempre animalethics.org, mas depois do barra ali, tem várias línguas, né? Ó, esse Sem Ciência, a seção é em português. Mas tem alguns que estão no site em inglês que não foram traduzidos ainda, que a Larissa apontou ali, né? Mas dessa sessão sobre Sem Ciência, sim, todos já foram. Tá? São de outras sessões que ainda não foram todos. Então tá. Então, se eu procurar no site em português, já tem. Naquela sessão, sim. Toda essa apresentação que eu me baseei hoje foram nesses textos que estão nessa sessão e estão todos traduzidos já, tá? Tá. Eu estou traduzindo alguns textos do inglês, mas de ética, assim, até estava fazendo isso junto com o Gustavo aí. Me interessei, eu achei que tivesse alguns textos em inglês ainda no site que precisavam ser traduzidos e estou me oferecendo, se quiser, ajuda, porque é uma maneira de eu estudar também. Só estou me oferecendo mesmo. Só isso. Sim, muito obrigado, viu? Bom, tem um ou outro, não tem muitos agora, mas, por exemplo, as próximas edições desse curso aqui vai ter um e-book, né, em português, que eu estou terminando, mas, na verdade, a nossa ideia depois é passar esse e-book para inglês, para ética animal usar no mundo todo. Se vocês quiserem ajudar a passar para inglês, depois me manda um e-mailzinho ali só para eu depois mandar para vocês a ideia, a programação de quando que a gente pretende fazer isso, viu? Mas muito obrigado pela disponibilidade. Viu? Só para fazer uma propagandinha, esse e-book ele vai ser diferente dos livros, assim, porque ele já vem fichado, né? Geralmente a gente faz fichamento dos livros que a gente estuda, né, na margem, e esse já vem fichado com os conceitos centrais em cada parágrafo. Tá? Eu acho que vai ser uma ideia diferente, vai ajudar, né? Mas ele é baseado nesse curso que a gente terminou agora, esse que vocês fizeram, né? Só que aí vai ter um livro para acompanhar. Beleza. Obrigado, André. E aí, Luciano, a gente já está encerrando. Só antes de passar a palavra para encerrar, não sei se você ia falar, mas em todo caso, vou reforçar aqui. Lembrando que esse curso que vocês fizeram agora, a gente está sendo disponibilizado pela UFO, né, em parceria com a UFO, por conta do certificado, plataforma e tudo mais, né? Mas quem quiser ter acesso ao conteúdo, o conteúdo está disponível lá no site da Ética Animal. Mesmo depois que a gente encerrar essa edição do curso, todos os vídeos ficam lá no modo público. Aí, retomando algo que a Carolina falou, né? Como que a gente poderia fazer para mudar esse cenário? Uma das formas seria, inclusive, ajudar a divulgar esse material que o Luciano fez, que
Eu pego aqui as palavras da Andrea, é super didático, os vídeos são pequenos, então não é nada cansativo, e o professor Luciano fala com muita naturalidade, fala muito bem sobre o tema, né, com muita propriedade. Então, uma das formas seria divulgar esse link. Outra coisa, lembrando, em termos práticos, né? O curso encerra agora dia 30, então eu peço a todos que aqueles que queiram certificado, preencham lá os questionários de cada vídeo até o dia 30, que é a data de encerramento. Mas se você, por algum motivo, está participando do curso, mas teve algum impedimento, não conseguiu responder os questionários, não se preocupe. Você não vai ter o certificado agora, mas no segundo semestre a gente vai abrir uma outra edição desse curso, pela UFO também. Então, caso você não possa ter concluído o curso agora, ter se dedicado a ler os textos, a responder as atividades, no segundo semestre a gente vai abrir novamente essa possibilidade. E eu acho que era isso, né, Luciana? Aí você, se eu tiver mais alguma coisa também, fica à vontade para lembrar o pessoal e eu passo a palavra para você. Bom, vou falar bem rapidinho, né? Porque o Gustavo tem que sair, tem compromisso e tal. Mas só para agradecer, primeiro, a presença de vocês, por terem interesse nesse assunto, né? A gente fica muito feliz de ter tanta gente interessada nesse tema e em pensar nossas atitudes que afetam os animais não humanos. E queria agradecer o Gustavo por fazer essa coordenação do curso, né? E de maneira muito eficiente, muito organizada, e tornar possível a gente realizar esse curso junto com a universidade, né? Então, palmas para o Gustavo, agradeço imensamente aí, e ao grupo de estudos em ética animal da Federal de Uberlândia, que acho que a Andrea participa também, né? E o Arthur, nossos enormes agradecimentos a vocês por tornar isso possível, e que a gente possa fazer esse curso muito mais vezes, né? Então, da nossa parte, na ética animal, a gente está sempre disponível aí toda vez que vocês quiserem repetir, tá? E obrigado aí também, né, pela presença de vocês e espero continuar conversando com vocês. Tá ali o meu e-mail, né? Quem quiser, a gente pode continuar trocando ideias. Muito obrigado.